Meus alunos queridos, roteiristas de primeira viagem, de plantão aqui no nosso canal Sou Filmes, perguntinha pra você. Você sabe me dizer o que é a narrativa em um roteiro cinematográfico? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Eu sou a Ariane Soares, é sempre um prazer estar aqui com vocês toda terça e quinta, meio-dia, com um conteúdo bacana para ajudar você a construir o seu primeiro, segundo roteiro, terceiro, quarto, seja lá qual for. Quantos roteiros vocês estejam desenvolvendo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto muito importante, principalmente para a galera que está começando, que é entender o que é a narrativa dentro de um roteiro cinematográfico. Muita gente confunde a narrativa com o próprio roteiro, achando que falar sobre a narrativa é a mesma coisa que falar sobre o roteiro. Já vou começando a dizer para você aqui que não. Narrativa e roteiro são complementares, mas são sim coisas distintas. E nós vamos entender aqui um pouquinho por que elas são coisas distintas. Mas antes de falar, lá no final, fica comigo até o final, eu quero compartilhar aqui com vocês os 3 elementos fundamentais que compõem uma narrativa. O primeiro elemento que nós vamos falar é sobre a estrutura. O que é a estrutura da narrativa? A estrutura, galera, é como a história vai ser organizada, ok? Como, quando, onde e por que você vai distribuir cada evento, cada conflito, onde vai ser o ponto de virada, incidente incitante, onde vai ser o momento de revelação, os momentos de suspense, o que vai acontecer em cada momento da história. É assim que você estrutura a sua narrativa. O que vai acontecer, onde e por quê. Essa é a estrutura. O segundo elemento que nós vamos falar aqui, gente, é sobre os personagens. Também são elementos fundamentais para a narrativa. Por quê? Porque são os personagens que vão conduzir os conflitos. São os personagens que vão conduzir essa história. E como eles vão conduzir essa história? Através das motivações, das emoções e das ações dos personagens diante de cada circunstância apresentada no filme. O personagem tem um evento acontece, o personagem tem uma motivação que gera uma emoção e essa emoção ativa um tipo de ação para aquele personagem. Então, motivação, emoção e ação é a forma, são as ferramentas que o seu personagem vai usar para atravessar essa estrutura narrativa que você está desenvolvendo para a sua história. E o terceiro elemento é o tema. O tema e os conceitos que você vai utilizar para que o personagem atravesse a estrutura que você está desenvolvendo. Estrutura, elementos e tema. Tudo isso permeia a construção da narrativa. Beleza, mas então, Ariane, por que narrativa é diferente de roteiro? Vamos entender o roteiro. Roteiro é o conjunto da obra completo. É da primeira página à última página. Tudo ali é roteiro, é toda a obra concluída é roteiro. E narrativa? Narrativa, gente, chega comigo aqui. Narrativa é a história principal. Mas, Ariane, narrativa é a história principal, mas como assim a história principal? Todo filme, série ou que você esteja desenvolvendo, existe a história principal, a trama principal, coluna vertebral da história, e existem histórias secundárias, histórias de personagens secundários que estão ali para somar com aquela narrativa principal. Então, quando a gente fala sobre a narrativa do roteiro, nós não estamos falando sobre todo o conjunto da obra. Quando a gente fala de narrativa do roteiro, nós estamos falando sobre a coluna vertebral, sobre a história principal que ela carrega.
E sim, quando estamos falando de roteiro, estamos falando sobre tudo, sobre a história principal, sobre as histórias secundárias, etc, etc e tal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o que é a narrativa dentro da história que você está desenvolvendo. Estamos sempre aqui toda terça e quinta, meio-dia, como eu já falei lá no início do vídeo, lembrando que o nosso curso Criadores de Roteiro está com as vagas abertas. Então você pode acessar o link aqui na descrição, dar uma olhada no nosso material, estamos de carinha nova por lá. Tenho certeza que você vai gostar muito. Se tiver qualquer dúvida é só me chamar, que eu tenho o maior prazer em responder. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!